Olá, notícias do momento nesse dia 15 de agosto, nessa sexta-feira, sextou para todos vocês, bem-vindos vocês ao nosso programa. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos direto às nossas notícias de hoje, sem delongas. Vai chegando, vai ficando, vai dando seu like aí pra gente. Tá aqui o nosso Notícia Internacional do dia de hoje. Também tivemos a edição nacional que já está no ar aí, está sendo essa nossa edição nacional, né? E também o Música Oração acontecendo aí todos os dias, transição planetária e o nosso vídeo que sai amanhã de manhã, sábado de manhã, transição, e os vídeos que colocamos aí urgente. Estados Unidos deu ordem para abater aviões na região. O vídeo especial que já colocamos, né, aí. Amanhã sai esse vídeo. Estados Unidos cercam VZ e MAD se refugia em bunker. Olha aí, também muita coisa acontecendo no mundo. Entre no nosso Despertos da Era de Aquário, o nosso vídeo por assinatura, nosso grupo por assinatura, muito bom para você saber tudo que está acontecendo aí também. Também vamos divulgando nossas palestras. Rio de Janeiro, 20 de setembro. Estou chegando aí, Rio de Janeiro, se prepare. 20 de setembro, depois 25 de outubro também, Rio de Janeiro, no seminário da Exposem. Nessa quarta, às 20 horas, teremos uma live no canal da Ana Maria Olis, às 19 horas, diretamente no seu canal da Ana Maria. Hoje, dia 15, é o dia de Assunção de Nossa Senhora. Nossa Santíssima Mãe, modelo de fé, foi elevada aos céus. Com Maria Santíssima, rogai por nós. E a ressonância também está bem alta, 71, ela chegou 71, né? Minha nossa, a coisa está muito forte mesmo. Nós vamos às notícias internacionais aqui no nosso canal, para você ficar sabendo tudinho aí. Internacional, aqui que está acontecendo, produção, largando a vinheta aí. Atenção, atenção, gaitinha. Muito bom aqui a nossa vida. E aqui vamos ver. Urgente, Loirão e Putin estão se encontrando no Alasca para tentarem chegar a um acordo de paz. Então a coisa está indo muito rápido ali agora, né? Eles já chegaram, ali vemos a foto do Space Liberdade. Loirão embarcou agora no seu jato rumo ao Alasca para se encontrar com o Putin para tentarem um acordo sobre o conflito, né, contra a UCR. Então a gente vê fotos incríveis, eles já estão chegando, já se cumprimentaram lá, né? Aqui vemos também últimas notícias, ele se reuniu com o Putin no Alasca às 15h30 da tarde e um dos drops do que diz o seguinte, que quando Potos retornar de sua viagem, o mundo será um lugar diferente. Seria essa viagem? Seria essa viagem que ele está fazendo, né? Não sei o que vai acontecer. Aqui está o abraço deles ali. E eles não se encontraram para conversar, mas sim para se preparar. Será que a tempestade está começando? E um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que eles se encontraram na Rua 17, na quadra chamada de Quê? Né? Só uma coincidência, né? Poderia ser um encontro para que eles dois estivessem tramando alguma coisa para eliminar a NOM do mundo. Será que se eu dissesse isso você acreditaria? Só falta o Xi Jinping que não veio, mas também está com eles, né? Então o Loirão embarcou para o Alasca para esse encontro e os líderes irão discutir o fim do conflito na OCR, visando o fim desse conflito. Estados Unidos disse que acordo que vai contemplar a cessão de territórios, só não disse quais e em quais países. Mas assim, esse acordo prevê a contemplação de cessão de territórios, ou seja, eles vão ceder territórios, só que não falaram quais, né? E foi relatado a atividade intensa também de aeronaves militares dos Estados Unidos sobre outras partes do mundo, especialmente sobre o Caribe, o Mar do Caribe. Eles estão se preparando para essa incursão americana aqui na América do Sul, fazendo com que os aviões e navios americanos estejam preparados para o desmanche dos cartéis que estão acontecendo aqui na América Latina. E o Marco Rubio confirma que as forças militares americanas deslocadas para o Caribe têm como alvo o cartel do pó, comandado por Nicolas Mad na VZ. Esses grupos serão confrontados. O Loirão deixou isso bem claro desde o início, que eles vão fazer confronto com essa turma, né? A gente falou também do avião russo que saiu de Brasília, fez uma escala em Brasília e pousou na Venezuela agora, nesses últimos momentos. Então,
esse avião russo que estava sancionado, e ele entrou com um voo comercial, um voo não convencional dentro do Brasil, desligou o transponder, né, e desligou todos os seus instrumentos para não ser detectados, e com uma carga de 5 toneladas. Então especula-se três possibilidades, segundo diz o Joaquim Ribeiro, né, que ele ou está transportando o pó, ou urânio, ou missão de resgate ao MAD, o presidente da VZ. Então é possível que ele esteja recolhendo o MAD, levando ele para algum local fora da VZ, é uma possibilidade de estar dando abrigo a ele, né? Ou até mesmo alguns outros elementos ilícitos ali, né? Então vamos ver o que vai acontecer com a vinda desse avião aí. Essa aeronave russa, ela foi sancionada, ela não poderia voar aqui na América do Sul e está contrariando, né, os registros. Então ele também pousou na Bolívia, na Colômbia, e a expectativa é que ele vá depois dali para Cuba, e de Cuba vai para Moscou, de acordo com a probabilidade que está sendo colocada ali, tá? Aqui também falam que o governo do MAD declarou que adotaria medidas para bloquear as operações que considera ilegais na Guiana, porque eles queriam, ou pelo menos tentariam, retomar a região chamada de Essequibo, mas não vão conseguir. Eles querem desestabilizar essa região, mas não conseguiriam. Então, o MAD está apavorado, fazendo coisas assim, atitudes desesperadoras, né? Mas não vai conseguir. Então falamos que a companhia americana Exxon pertence aos grandes fundos financeiros, a Vanguard, BlackRock, e que são os donos majoritários de várias multinacionais americanas. Então eles que estariam por trás, talvez, dessas ações aí da retomada de Essequibo, né, na Guiana. Mas Essequibo será libertada e não vai ser tomada pelas essas forças malignas, como a gente está vendo aí. Então, continuando essa notícia, que os drones americanos também estão se movimentando e eles têm alguns artefatos, foguetinhos e uma série de coisas que podem ser disparados contra os bunkers e também aos abrigos subterrâneos que esses pessoal do mal tem, né? Então, tem uma notícia velha que foi ventilada no ano passado, que foi deixada pelo Joaquim Ribeiro, que o MAD estaria prestes a ser capturado mesmo, e a própria general americana Laura Richards confirmou que nós devemos, confirma a informação que já aviões e porta-aviões estão posicionados em pontos estratégicos na fronteira para a captura do MAD. Isso deverá acontecer provavelmente para os próximos tempos aí, se ele não se entregar ou ele fugir para a Rússia, como estão falando, né? Estados Unidos deslocam aeronaves e MAD é levado para bunker na Venezuela. Ele está se confirmando lá. E também chegou ao Brasil o Bernie Moreno, que é ele é um senador americano que diz que não vai tolerar o narcopó e trataremos todos eles como os delinquentes, né? Também a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, exige a extradição de MAD para cumprir sua pena nos Estados Unidos. Essa não é uma presidência legítima e o MAD é um narcopó e deve ser trazido aos Estados Unidos para trazer justiça, diz a procuradora americana. Também outras autoridades da América do Sul, como o presidente do Equador, Noboa, declaram o cartel do MAD como grupo terror, abrindo caminho para operações militares e de inteligência. Então, o Equador está cooperando com os Estados Unidos para que essas ações aconteçam de maneira mais suave possível. E os 50 milhões de dólares que foram oferecidos para os caçadores de cabeças, né, como diz, eles estão surtindo efeito. Aqui surgiu já um grupo miliciano que tem bandeira, né, da Venezuela, que já está se dobrando a esses 50 milhões de dólares que começa a surtir efeitos, né? O sargento maior Buenas, ele está dizendo assim, né? Nós vamos ajudar aí essa situação. Então parece que muitos vão se converter e vão querer botar a mão nesses 50 milhões de dólares. Então o Loirão determina uma verdadeira caçada ao MAD e apreenderam quase 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões que eram de posse deles nos Estados Unidos. Então já apreendeu as suas mansões, seus carros, né? E
tudo está sendo acompanhado, né? E a inteligência dos Estados Unidos autoriza Loirão a eliminar Mahdi comparado a Bin Laden e Escobar, diz relatório. Então eles estão procurando agora um bunker seguro, quer dizer, Maduro, né? Um bunker, Mahdi, né? Diz assim, eu vou acabar com você, seu comuna, né? E a mira dele agora é o alvo americano. Eles querem acabar com ele a todo custo, né? E como eu disse, o presidente do Equador, Noboa, já está também ajudando a terminar com esses cartéis do pó que acontecem e todos os demais regimes chavistas que estavam dentro do país. Então isso é muito bom também, a ajuda do Equador. Porém, a Colômbia, que é um país vizinho também, ela repudia essa possibilidade de uma intervenção militar dos Estados Unidos contra a VZ, porque acha que isso é uma interferência nos assuntos latino-americanos. Mas não é interferência, é simplesmente uma necessidade, né, para acabar com esses cartéis, como o cartéis de Los Soles, da VZ, que recebeu essa designação por ter como meu mentor, seu chefe, o Nicolás Maduro, segundo o governo americano. E o governo americano continua fazendo suas ações fortes aí, e ele deu ordem para abater aviões na região que sejam aviões do narcopó. Então também o pessoal que está transportando pozinho para lá e para cá vai ter que ser muito cuidadoso para não ser abatido agora pelas forças americanas que ali estão. Último minuto, os Estados Unidos mandam mais de 4.000 soldados para a América Latina para fazer as ações que ali precisam ser feitas, né? E diz o André Gap também, militares dos Estados Unidos enviam forças para o sul do Caribe contra grupos de pó. Então isso aí é uma alusão bem clara que eles querem acabar com o pó sim, e não só ali como também no México. No México foram 26 chefes do narcopó, são transferidos e o pessoal tá botando a boca mesmo. E eles falam que nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo, né? Tudo está acontecendo, a coisa está muito forte mesmo nesse momento que estamos passando. E o gente, Loirão acaba de anunciar que 12 milhões de nomes que estavam no banco de dados da Previdência Social, com mais de 120 anos, né? E alguns tinham até 160 anos de idade recebendo benefícios do Seguro Social. Estão sendo eliminados esses nomes porque isso era totalmente ilegal. Pessoas com mais de 120 anos recebendo, é evidente que não, né? Então, anunciou foram 12 milhões de nomes que foram retirados agora da Previdência Social. Veja só que absurdo, né? Que absurdo como o dinheiro era canalizado apenas para pessoas que não tinham direito. Também outra notícia, tia Hillary disse que considera Loirão para o Prêmio Nobel da Paz se ele conseguir acabar com o conflito na OCR. O OCR está prestes a acabar esse conflito lá. E os Estados Unidos começam a enviar tropas para a América Latina para combater os cartéis e o governador do Novo México declarou estado de emergência e solicitou o envio da Guarda Nacional. A justificativa é o aumento do uso do pó naquela região, né? E sabemos que as detenções estão acontecendo, né? As detenções americanas estão acontecendo ali no território americano, são a parte desse grande filme que nós já falamos há tanto tempo, né? Então, também confirmamos que essas ações acontecerão em toda a América Latina. O Marco Rubio confirma que os Estados Unidos irão derrubar os aviões e atacar embarcações. E a parte da lei marciana que está acontecendo ali em Washington, D.C., irá se estender também para as seguintes cidades, conforme fala do Loirão agora: Nova York, Chicago, Los Angeles, Filadélfia, Baltimore e outras cidades e estados que estão também ele falou que nosso país será limpo, seguro e bonito e as pessoas amarão nossa bandeira mais do que nunca. É o plano que segue a Operação Storm, que está acontecendo a mil, né? A presidente do México também extradita 26 líderes de narcopó para os Estados Unidos, de acordo com a administração Loirão. E tudo está acontecendo para que haja a Operação Storm na limpeza total de todas as gangues, não só americanas, como de toda a Latinoamérica, né? Os tribunais militares já estão em funcionamento nas operações especiais e a caçada começou sim, né? Então agora aqui também há uma pessoa que tem visto revogado pelos Estados Unidos, secretário da Saúde, do Ministério da Saúde, tem visto revogado
pelos Estados Unidos, que é o coordenador geral da COP30 no Brasil, Alberto Kleiman, por ele ter cooperado com o Mais Médicos, que é uma instituição americana, enfim, internacional, que era trazer os médicos cubanos para o Brasil, e agora os Estados Unidos está sancionando todos que fomentaram essa operação, que era uma operação fraudulenta. Loirão diz que pode assumir o controle de Nova York, Chicago e outras cidades, como eu falei, né? E alto risco das coisas serem agilizadas ainda mais pelos próximos dias. Tem gente que fala até que poderíamos ter nos próximos dias coisas ainda mais intensas, né? Porque o trem está andando aí, né? Loirão também deve participar da inauguração da nova casa de xadrez, casa de Chilindró, que é Alligator Alcatraz. Milhares de imigrantes ilegais devem ser transferidos para lá em poucos dias, né? E ele anunciará mais instalações pelo país para botar em cana todas as pessoas ilegais nos Estados Unidos. Então, mais uma casa de detenção sendo aberta aí nos Estados Unidos, né? E é hora das coisas acontecerem. A contagem regressiva está chegando, está chegando. United States está acendendo a luz vermelha, o Red Alert. Quem disse isso é o Pascal Najad, que ele mostra a Casa Branca sendo alvejada por um raio que vem da rua, né? E o que vai acontecer? Será que eles vão, de fato, atacar Washington DC ou fazer algo parecido, né? Sabe que em toda história tem que ter sempre o vilão. E o vilão pode ser que seja a Rússia, mas não, talvez não seja o real vilão. O vilão é o DS, o Deep State, né? Mas a gente pode ver que tudo é possível. Então, Red Alert, alerta vermelho, né? Tudo acontecendo, tudo aparecendo nos mínimos detalhes. E assim, falar em Rússia também, o Putin dará a Melania uma joia especial. De acordo com fontes, o presidente russo presenteará a primeira-dama com um anel raro da era Romanov, cravejado de diamantes. Então parece que é um raro anel, né? Um código que eles estão falando, falando que a Melania era da era Romanov, era uma descendente dos Romanov russos, e ela está recebendo esse anel agora como uma maneira de escancarar para a humanidade que pertencia à nobreza russa e foi destituída. Todos os seus familiares foram abatidos, né, pelo czar. O czar da Rússia naquela época foi abatido pelo regime vermelho, foi abatido, e aí que entrou o regime vermelho comuna na rua. Então a família da Melania original era Romanov, e como czar Alexandre, que foi abatido por Stalin, Lenin, Stalin, aquela turma do mal ali, né, na década de 1917, 20, 30, aquela época foram abatidos ali, e a partir dali dominou-se o regime comuna na Rússia. Isso está sendo encerrado em poucos tempos. E aqui está a foto da Melania também, né? Que ela ameaçou o Hunter Biden com um processo bilionário por difamação, né? Também está ali. E aqui a gente fala assim, qual é a primeira dama que representa melhor os Estados Unidos, né? O Michel, o Big Mike ou a Melania, né? E também alguns atores de Hollywood estão falando mal do Loirão porque eles certamente, né, estão sendo pagos para isso. Então ele fala que o Loirão é inimigo da humanidade. Não é verdade, né? Eles estão exatamente, acuse-os do que você é. Assim é o lema deles, né? Acuse-os do que você é. Aqui mais um meme também do verdadeiro bidê e do falso bidê, que já não existe mais há muito tempo, né? Mas tudo está sendo trazido à tona agora. E fala também essa notícia que ela não é de agora, ela é um pouco antiga, né? Mas que eles acham que o Ayatollah Khomeini, Ayatollah Khamenei, né, não tem mais força, e a parte ali com o Irã já está reduzida, já está terminada, né? Porque o Ayatollah Khomeini não tem mais força. Eles falam que ele teria sido até alvejado naquele ataque que aconteceu. Não há confirmação disso, mas assim, ao menos ele está sem força para continuar falando aí, tá? Bom, aqui também o membro da presidência e amigo de Zelensky está numa das maiores redes de distribuição de pad infantil do mundo, né? Tudo sendo exposto, tudo revelado, tudo sendo trazido à tona, né? Então, muita coisa está aparecendo que a gente não sabe, né? Ah, veja só, né? Então é pedófilo enrustida, tudo gira em torno dos pequenos, né? Então agora virou essa moda, agora entre adultos, de chupar chupeta. Será que não é uma alusão aos pequenos, né? Para
alertar a humanidade disso que está acontecendo. Bom, nós vamos também comentar um pouquinho sobre alguns incêndios que estão acontecendo no mundo, como na Grécia, incêndios à beira-mar e muitos incêndios e também inundações que poderiam ser, esses incêndios e destruições, poderia ser o estouro de bases, né, malignas, de biolabs, de situação que estariam sendo mostradas ali. Pode ser, é uma possibilidade, né? Eles falam que muitos desses incêndios são estouro de cidades e locais que trabalhavam com redes ocultas subterrâneas desses pequenos aí. Então, meus queridos, eu vou concluindo essa edição. Nós temos hoje a edição nacional, que vamos tocar também daqui a pouquinho. Assista os vídeos de hoje no canal, deixa o seu like, seu joinha, é muito importante a sua participação. Um beijo a todos, Deus no comando, a luz venceu. Um beijo a todos aí, tchau!